é a principal etapa da sondagem SPT. Durante esta etapa é feita a contagem do número de golpes necessários para cravar os 45 centímetros do amostrador. Cada golpe é obtido pela queda de um peso de 65 kg-força caindo de uma altura de 75 centímetros. O amostrador é dividido em 3 segmentos de 15 centímetros e é composto de faca, corpo e cabeça. O corpo é bipartido para possibilitar a coleta da amostra deformada de solo. A operação de avanço é feita com o auxílio do trépano e com a circulação de água. O comprimento do avanço é de 55 centímetros. O avanço se dá por movimentos giratórios de vai e vem do trépano. A limpeza do furo se dá por movimentos verticais do trépano, ambos com circulação de água. A planilha de sondagem vinda do campo, juntamente com as amostras coletadas e identificadas em sacos plásticos, são entregues no escritório da empresa de sondagem para a emissão do laudo de sondagem ou do relatório da sondagem, como menciona a norma NBR 6484. Este material é vistoriado pelo engenheiro e pelo técnico de nível médio. Após a revisão, são corrigidas as informações prestadas pelo sondador, dando a elas a linguagem técnica da engenharia. A seguir, as planilhas são entregues para digitação e impressão. A sondagem está concluída. O boletim individual de sondagem SPT apresenta todas as informações pertinentes de um furo de sondagem SPT. Este boletim pode ser dividido em 4 partes. As informações que constam do cabeçalho dizem respeito à empresa de sondagem, ao cliente e às características do furo, tais como diâmetro, cota e local. São registradas as profundidades e cotas das várias camadas do subsolo e a numeração das amostras coletadas. Esta é a parte de maior relevância no boletim de sondagem. Nela são registrados os números de golpes dos primeiros 30 centímetros e dos 30 centímetros finais do amostrador e o respectivo gráfico do número de golpes com a profundidade. São apresentadas as descrições das amostras de solo obtidas de cada camada que compõe o subsolo. É a descrição visual e tátil das amostras coletadas. Entra em cena agora a figura do projetista. É na empresa projetista onde repercute com maior intensidade as informações coletadas durante uma sondagem. Se a sondagem foi bem feita e suas informações são confiáveis, o projeto geotécnico fundamentado nessa sondagem será econômico e seguro. O engenheiro de uma empresa projetista nos dá suas impressões sobre alguns aspectos do uso de um laudo de sondagem. De maneira geral, os clientes já estão conscientizados para a importância de um laudo de sondagem. No caso de edifícios, o laudo de sondagem já está subentendido. Não se faz o projeto de fundações sem um laudo de sondagem. Agora, para obras de pequeno porte, no caso de residências unifamiliares ou construções menores, é onde nós encontramos uma resistência pelo laudo de sondagem, por ser o cliente o próprio proprietário e desconhece os benefícios de um laudo de sondagem. A importância do laudo de sondagem para obras de grande porte é fundamental. É com ela que nós conseguimos definir que tipo de fundação será empregada. Porém, para obras de pequeno porte, onde já haja um conhecimento prévio da região, é dispensado o laudo, mas desde que no local seja feita uma cava para a investigação do terreno. E sobre o preço da sondagem em relação ao custo global da obra, ela é insignificante. E nunca esquecendo que a sondagem mais cara é aquela que não é feita. Para o projetista, a confiabilidade do laudo de sondagem é fundamental. E pela experiência na região em que atua, é possível avaliar o laudo recebido. Tendo qualquer desconfiança deste laudo, são pedidos laudos complementares de confirmação do laudo anterior. Definido o projeto de fundações, parte-se para a execução. E se durante a execução tivermos algum problema que não foi constatado no laudo,
é possível alterar a solução estrutural das fundações. A credibilidade de uma sondagem influencia diretamente a qualidade do projeto de fundações. O projetista precisa confiar no laudo de sondagem. O mercado de trabalho para as empresas de sondagem amplia-se quando o cliente cada vez mais se conscientiza que a sondagem barateia a obra. Com muita demanda, o número de empresas de sondagem tende a multiplicar-se rapidamente. Existe o risco de queda da qualidade quando a concorrência por preços menores fica muito acirrada. Neste momento, as prescrições das normas podem deixar de ser seguidas pelas empresas de sondagem em detrimento da qualidade do laudo de sondagem obtido. Algumas dessas prescrições que podem não ser seguidas serão aqui apresentadas em forma de perguntas. As respectivas respostas deverão ser buscadas pelos alunos. Por que a norma prescreve que a cabeça de bater das hastes deve ser um tarugo padronizado de aço? Por que a norma prescreve que o furo deve ser esgotado com o baldinho com válvula de pé antes de se fazer a leitura do nível d'água? Por que a norma prescreve que as hastes de sondagem devem ter um peso de 3,23 kgfm por metro? Por que a norma prescreve que o trado concha e o trado helicoidal devem ser usados? Por que a norma prescreve que a sapata ou bico do amostrador deve ser de aço temperado? Por que a norma prescreve que o martelo de 65 kgfm deve ter um coxim de madeira dura? Por que a norma prescreve que deve existir na haste guia do martelo uma marca para definir o comprimento de 75 centímetros? Por que a norma prescreve que o martelo deve ser levantado por uma corda flexível e folgada na roldana? Entre os fatores que influenciam os valores dos números de golpes na sondagem SPT estão aqueles ligados diretamente à técnica usada durante o ensaio. Para que os resultados de uma sondagem sejam confiáveis, recomenda-se a observância dos seguintes cuidados durante o ensaio. Detectar a existência de fluxo d'água ascendente para dentro do furo. Limpar adequadamente o furo. Fiscalizar a altura de queda do martelo. Fiscalizar o comprimento das hastes. Usar hastes com o peso especificado. Detectar o alargamento exagerado do fundo do furo. Cuidar na locação dos furos para evitar ter que extrapolar as informações obtidas na sondagem. Desde a sua introdução como ferramenta geotécnica do engenheiro em 1936, a sondagem SPT experimentou poucos avanços tecnológicos. O primeiro e o mais importante foi a sua padronização. Na década de 80, foram feitos esforços para se medir a eficiência do golpe durante a cravação. Na década de 90, estão sendo feitos esforços para se medir o torque que faz girar o amostrador após a cravação. A medida da eficiência do golpe é fundamental para o uso do número de golpes em correlações para definir as propriedades do solo. A despeito desta grande importância, ainda não se conseguiu um aparelho tecnologicamente simples que pudesse fazer a medida da eficiência do golpe. Este é um grande campo de pesquisa. A medida do torque, por outro lado, usa equipamentos tecnologicamente simples, porém, ainda se questiona a utilidade desta medida. Este também é um grande campo de pesquisa. A sondagem à percussão é o método de exploração do subsolo mais utilizado no Brasil. Esta popularidade se fundamenta na simplicidade do equipamento, na facilidade de formar a equipe de trabalho e de interpretar o resultado da sondagem e no elevado grau de padronização atingido na execução do ensaio. Os objetivos desse vídeo estarão plenamente atingidos se os alunos que o assistirem se dispuserem a aprofundar o conteúdo técnico apresentado e se sentirem encorajados a fazer um estágio profissional em uma empresa de sondagem.